Fala, nação, bora lá para mais um corte top do Mengão. Se inscreva, acione o sino, deixe o seu like, crédito de vídeo a ESPN. Vamos reagir aqui aos comentaristas falando sobre essa convocação, sobre a não convocação do Gabigol, hein? A imprensa está revoltada com o senhor Empatite, com o treinador da seleção brasileira. Já quero começar te perguntando, o que você achou da escalação e da não convocação do Gabigol, hein? Coloca aí a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino e vamos lá para esse corte aqui porque tá top demais. Convocação. Se o Danilo sair machucado, é o Daniel que entra na lateral direita? Fiquei com dúvida sobre isso, Dani, porque assim, Não primeiro em relação à escolha do Daniel Alves. O Tite se apega muito e ele tem os pontos de vista dele para defender quando ele quer convocar alguém ou quando ele não quer convocar, são os critérios que ele segue. Agora, os critérios não valem todos iguais para todo mundo. Porque o critério do Daniel Alves é um critério de histórico, é um critério de um jogador com currículo que poucos têm, vencedor, que já jogou bem com ele em outros momentos, mas não nesse ano. O Daniel Alves, se a gente fosse parar para pensar no que ele jogou no ano, ele não estaria na Copa do Mundo. Ele saiu do Barcelona em janeiro, ele jogou pelo Pumas em uma função geralmente de meio campo, poucos jogos, está treinando, está se cuidando. E foi muito criticado quando jogou no Pumas. Exatamente. Então, assim, Dani, o Daniel Alves é um exemplo que o critério do Tite valeu para o Daniel Alves? Valeu. Mas porque ele gosta do Daniel Alves. O Daniel Alves já jogou com ele. É outro raciocínio. Eu não estou dizendo que eu concordo com o Tite, depois a gente fala sobre isso. Pegando a mensagem como é o nome do João Guilherme. João Guilherme. Impossível esquecer o nome, obviamente. O Pedro, para o Tite, precisava se provar como jogador capaz. Sim, também. O Tite não acha que o Daniel Alves precisa se provar. Por isso que o Daniel Alves não precisa jogar quando ele fala, Pedro precisa jogar. Precisa ver o Pedro jogando para ver se o Pedro tem em campo o potencial que a gente achava que ele tinha e que ele mostrou depois que passou a jogar. O Tite não tem essa dúvida sobre o Daniel Alves. Eu até tenho, na parte física e na parte técnica. E na questão do ritmo de jogo. Mas você olha o histórico do Daniel Alves, por isso que o raciocínio é diferente. E tem que ser diferente. O Daniel Alves não é um jogador que tecnicamente tem um histórico discutível. Ele pode ter um momento, porque tem 39 anos de idade, porque a Copa do Mundo vai exigir um nível X, que pode ser discutido. Porque não está jogando no clube dele em alto nível, com alto rendimento. Eu me sinto muito desconfortável porque eu não vi os jogos dele no Pumas para poder opinar. Geralmente eu gosto de ver sobre o que eu opino. No caso, a comissão técnica achou que o nível é suficiente. Então vou te dar dados. Pode colocar a tela para a gente, por favor, para a gente fazer esse debate aqui, para ajudar a entender os números, né? Claro que números são coisas frias, a gente tem aqui 2 ex-jogadores que sabem disso, mas eu acho que, assim, esses dados, eles podem ajudar a elucidar. Por exemplo, ele fez 12 jogos desde que ele chegou no Puma, saindo do Barcelona com 17. E a gente está vendo aí os números talvez não expressem nem o que é o Daniel Alves. Se a gente tirar aquela foto ali do lado e olhar só os números dele no Puma, dificilmente, fazendo uma brincadeira, a gente acertaria. É o Daniel Alves. Então, Dani, mas aí tem uma coisa, eu não estou querendo defender o jogador aqui, mas eu sou obrigado a falar. O campeonato de futebol, obviamente, as pessoas podem discordar. O Daniel Alves foi convocado e talvez nem jogue na Copa do Mundo. Já respondendo a pergunta que você fez para o Prates, eu acho que se a seleção tiver que manter o sistema de jogo mais equilibrado, o substituto é o Militão, não é o Daniel Alves. Acho que o Daniel Alves só entra numa situação muito específica, típica, mas o Brasil precisar construir 26 jogadores. Tem que chamar os jogadores todos com condição para jogar. Por mais que seu modelo de jogo seja diferente, troque esse, troque aquele. O Daniel Alves entra no raciocínio do Pedro, mas não pelo que disse o João Guilherme. O Daniel Alves entra pelo raciocínio do Ricardo Rocha em 94. Ele vai ficar lá para passar a experiência para o grupo. A verdade também por é isso. E qual a importância disso? Para te ouvir o Luiz também. Acho. Não é importante você ter esse cara ou não? Sim, poderia ser um outro cara? É importante, mas assim, é importante, concordo, é importante você ter esse tipo de situação. Mas você privar uma convocação em que você pode ter um jogador de... lembrar que o Ricardo Rocha ficou porque ele ficou lesionado e aí depois os próprios jogadores falaram, não, fica junto com a comissão. Ricardo Rocha e Ricardo Gomes, né? Ricardo Rocha e Ricardo Gomes, entendeu? O problema do Daniel Alves, o que eu acho é o seguinte, ele é importantíssimo, ele é um cara que pode ser importante para a seleção, para motivar um jovem jogador, para servir de exemplo, poxa, pelas palavras que ele pode ocasionar, né, pode levar, mas então faz o seguinte, leva ele como um adendo na comissão, porque ele não vai jogar. Mas não perde a força? Não perde a força porque ele vai fazer a mesma coisa, talvez, vamos ser claros, se ele tiver que mexer, ele vai colocar o Daniel Alves como titular?
Então, essa Vamos foi a ser minha claro. pergunta Não vai, inicial. né? Se Deixa eu tiver tocar que essa bola no ele Luiz vai também. colocar, ele vai colocar quem? Se tiver que mexer para a parte defensiva, ele vai colocar o Danilo ou vai colocar o Militão? Não, o Dani Alves é para a seguinte situação: 35 do segundo tempo, jogo eliminatório, o Brasil precisa fazer um gol. Sim, 35 minutos. Vai abrir o time, vai arriscar. O Dani Alves entra para ser lateral que joga por dentro e ajuda a criar. Eu acho que essa situação é o ponto. Mas assim, a minha pergunta é o seguinte: os outros times, nós estamos falando com uma facilidade do Daniel Alves. Que o Daniel Alves, nós estamos falando do Daniel Alves do Barcelona, então. Então, eu acabei de dizer no meu comentário que eu não sei se tecnicamente, fisicamente ele tem condição. Eu vou me apegar na resposta do Tite quando foi perguntado do Daniel Alves. Qualidade técnica, que aí eu acho que ele tem, tecnicamente. Sim. Individual, física e mental. Física. Todos nós sabemos aqui, com 39 anos, você não vai apostar corrida com um moleque de 18, que você vai perder. Chegou outra mensagem aqui também, eu perdi agora quem foi. Imagina o Daniel marcando o Mbappé. Da forma como se joga hoje, os embates técnicos, os embates físicos, ele é muito claro, a diferença física é muito clara. Tecnicamente, os outros times, como é que os outros times vão jogar? Será que vai ser essa moleza toda para o Daniel chegar, vem cá, toca aqui, toca ali, jogar? Mas ele é por tudo ou nada, Zé. Mas por tudo ou nada, eu prefiro um meia. Um próprio meia, ou um atacante. Hoje? Sim, mas eu estou dizendo... Quantos ele testou? Ele poderia ter testado o Scarpa. Ele poderia ter testado o próprio Danilo. O Veiga arrebentando no Palmeiras, ele não colocou. Dudu arrebentando no Palmeiras, quando ele teve a possibilidade de ser convocado, ele não convocou. Quantos jogadores ele testou para essa posição? Outra característica. Não, mas eu estou dizendo... mas nós estamos falando sobre variações táticas. Sim. Variações táticas. Você falou com 35 minutos. 35 minutos, o que eu vou fazer? Eu vou tirar qual jogador para colocar o Daniel? O lateral. O lateral, sim. E lá na frente, vou continuar com a mesma disposição técnica? Ah, tá. Então o time adversário... Dos atacantes e o cara indo por dentro. Amplitude. Mas se ele falou que ele já começa... Se tem os... É o que ele faz. Sim, Birner, mas se ele já falou que ele convoca o Daniel para jogar por dentro, é porque o time já vai jogar com amplitude, né? Até pelo número de pontas que ele leva, né? Isso tá claro. Então, quer dizer, ele vai fazer a mesma função que o lateral que estava jogando, está jogando. Porque se ele levou os laterais para jogar por dentro, porque ele está falando que os times que tem... Isso foi o próprio Tite que falou, não fui eu. Né? Que o time com os atacantes vai jogar com os jogadores bem abertos. Sim. Por isso que ele precisa de laterais que jogam por dentro. Sim. Né? Então, teoricamente, se os jogadores estão abertos, ele precisa jogar por dentro. Se você vai tirar um lateral, você vai tirar o lateral que, teoricamente, seguindo os raciocínios, estará fazendo a mesma função por dentro. Porque se ele estiver jogando pelo lado, é diferente. Então, ele não vai se apoiar tanto com os jogadores de lado, porque ele deve estar com o Danilo, né, aberto pelo lado aqui, que vai fazer essa função mais como uma linha de 4, né, vamos dizer assim, talvez jogando pelos lados. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse Daniel, a minha pergunta é o seguinte, esse Daniel é o Daniel do Barcelona? Então, aí eu vou explicar o porquê. Quando o Fábio Mazeridian, né, o Fábio, falou sobre números... Ah, por que força física? Por que isso? Por que potência e tal? Uma coisa é você treinar. E se você tem um dia a dia treinando, e é o caso dele, você atinge determinados números. Mas quais são os números? Um jogador de 39 anos ou um jogador de 26 anos? Quais são os números? Um jogador de 35 anos ou um jogador de 18 anos? Quais são os números de avaliação? Nós não temos esses números. Uma coisa é você treinar, outra coisa é você jogar em intensidade. Treinando, eu consigo fazer força. Se eu treinar aqui um mês, eu vou mudar o meu corpo. Eu vou mudar minha capacidade física. Se eu treinar um mês, com 46 anos, eu tenho essa condição. A resposta do meu corpo, ela é automática, porque eu fiz a vida inteira assim, a memória celular, então ela é diferente. Então o Daniel pode atingir isso, e eu não tenho dúvidas, porque ele é um profissional, sem dúvida alguma. O problema é quando ele transformar isso para jogos de intensidade, de alta intensidade, em que ele vai precisar não só atacar, ele vai defender, porque quando o lateral joga por dentro, muitas vezes ele também se transforma num zagueiro. Né? Quando ele vai precisar do embate, como é que isso tudo vai funcionar? É que eu acho que a questão é um passo antes. Espera aí que você tá ficando nervoso. Deixa eu tocar a bola num jogador mais tranquilo. Um jogador sereno em campo, que nunca arrumou confusão. Deixa eu passar a bola ali. Porque eu acho que assim, agora, só que assim, será que é pra jogar? Será que é pra jogar, Luiz? O Daniel tá indo pra jogar? Não, tem que ser, Luiz. Chamou de jogador pra Copa do Mundo, é pra jogar também. Eu acho que em determinados
dependendo do jogo, da circunstância do jogo, de como o jogo está, se o Brasil está perdendo ou não, a personalidade do Daniel, a qualidade. O Tite me parece que deixou claro que de lateral acho que ele não vai pôr, porque ele está falando de que qualidade, construção de jogo. De lateral é mais fácil ele improvisar mental. o Militão e o Fabinho do que colocar o Daniel, você acha? Eu acho que sim, dependendo de como está o jogo. Isso, claro, contando Até que o Danilo porque, não vai estar ali, né? se está um jogo difícil, o Brasil está sendo atacado, eu acho que ele vai se resguardar defensivamente, não vai... Aí é Militão. Né? Aí é o Militão. Sim. Mas eu acho que não vai ser fácil o Daniel entrar em algum jogo. Você acha que não vai entrar? A chance de não ir para a Copa e não jogar é grande, é isso? É que, como eu falei, depende da situação do jogo. Se está 2-1, Brasil perdendo, precisa de personalidade, construção de jogo, Daniel com qualidade, como ele falou, mental. Talvez possa ser que o Daniel entre 10 minutos, faltando 10 minutos. Então, mas aí eu fico pensando, tudo bem, eu entendi a questão do mental, entendo toda a questão da experiência, você teve com ele, né? Então sabe como é a personalidade Eu peguei o melhor dele. Daniel, então a qualidade é isso. Inclusive, a Copa que ele jogou, o Daniel jogava avançado, jogava o Michael de lateral, o Daniel jogava na frente da linha do meio. Ele Então, mas entrava aí é o meu mais de questionamento para ouvir segundo vocês. volante. Porque eu acho o seguinte, se ele precisa de um cara para jogar por dentro, na minha humilde opinião, ele testou errado. Por que ele não testou mais meia? Por que ele não testou o Scarpa em alto nível há um ano no futebol brasileiro? Por que ele não testou, de repente, o Danilo, que é um jogador excepcional no Palmeiras, ok, precisaria ser avaliado, é um jogador jovem, é outro lugar. Mas por que ele não fez esses testes? Eu acho que, assim, em termos de construção de jogo, de qualidade, de passe, de tabela, de aproximação... Acho o Daniel muito acima da média. Eu acho que o quanto a isso. Daniel é isso aí. Melhor que, por exemplo, os jogadores Eu não da vejo- posição, que apareceram bem nesse último ano. Então, mas o Daniel não é, Não, sim, sim, meia, ele não né? é um meia. Não é Sim, aquele sim, meia sim, sim. 10. Ele é... Goleiros: Alisson, Liverpool; Ederson, Manchester City; o Everton, Palmeiras. Laterais direitos: 26 contratados. Isso é uma vergonha. Isso é uma palhaçada. Isso mostra uma instituição que muitas vezes vocês que estão em casa aí e que ficam torcendo pro Corinthians, pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Marília, eu me sinto envergonhado. Não pela história do Daniel Alves, não pela... Que história do Martinelli? Qual a história do Martinelli? 33 gols na carreira. Isso é uma vergonha, uma falta de respeito com o futebol. Aonde mostra quanto o futebol é sujo, é desonroso. Isso já aconteceu comigo e com você. Porque nós não fomos para a Copa do Mundo porque a gente não jogava no Rio de Janeiro. Porque se eu tivesse jogado no Vasco, no Flamengo, no Fluminense ou no Botafogo, eu e você, nós estaríamos na Copa de 90. Sim, é verdade. Convocar o Daniel Alves é uma mentira, é uma servergonhice, é uma falta de respeito com todos os laterais, com o Marcos Rocha do Palmeiras, Isso aí. O Mike, com o Mike do Palmeiras, com o Fagner do Corinthians. vergonha. Fazer isso pro futebol mostra que vocês que estão dando risada aí, vocês não merecem o cargo que exercem. E por isso que eu não tenho que falar nada pro Schneider, nada pro Johnny Saad, nada pro André Agüera do que eu falo aqui. Eu não sou fazedor de média. Eu não faço média. O que eu tenho para falar é para falar. Convocar o Martinelli e não convocar o Gabigol é uma heresia. É uma falta de respeito. Cambada de aquilo que vocês pensaram. A maior vergonha de todas as convocações. Pior do que a minha e convocar o Bismarck. Pior do que a do Alex quando convocou o Ricardinho. Pior, convocar o Martinelli mostra que você, Tite, não deveria exercer o cargo que você exerce, porque você não é justo com o Gabigol, Veloso, Souza e Maravilha. O Gabigol é a maior ausência, sem dúvida nenhuma, dessa convocação, porque ele vem jogando muita bola e decidindo títulos e sendo campeão há 4 anos no Flamengo, né?
Ele foi artilheiro da Libertadores, ele foi artilheiro da Copa do Brasil, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele marcou gol em todas as eliminatórias finais da Libertadores. Não, todas as finais. Todas as finais da Libertadores. Todas as finais ele marcou, inclusive a que perdeu. Ele marcou 4 gols em finais da Libertadores. Gols. Então, assim, é a ausência mais sentida e a grande injustiça que o Tite comete é não levar Não é o Gabigol injustiça, pra Copa. é sacanagem. Não é justiça, é sacanagem. E o Daniel... Isso é a maior vergonha. Daniel é uma Isso é uma fraude. Por isso que vocês... E outra coisa, camisa da seleção brasileira, eu quero agradecer Santo Antônio do Pinhal,